Então, vamos assim, nos conectando aos nossos mentores, ao mentor que cuida aqui do trabalho, do estudo mediúnico, pedindo que esteja junto de nós, vamos cumprimentando os benfeitores espirituais aqui presentes, os participantes desencarnados, para que todos estejamos juntos nessa noite, num só desejo uníssono de aprender um pouco mais sobre essa forma tão linda de fazer a caridade. Mestre amado Jesus, dai-nos força, coragem, resignação, fé, ajuda-nos a viver a sua palavra, o seu verbo, em tudo que fazemos. Aqui dentro do Centro Espírita Chico Xavier em Portland, mas principalmente fora daqui. Graças a Deus. Então, a gente está aí terminando o nosso curso, né, do estudo e prática da mediunidade. A gente está aí no módulo 3. Na verdade, aqui está como tema 2, mas na verdade, é tema 3 hoje, não é 2, é 3. E a gente vai estar falando sobre as etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Então, basicamente, é o trabalho aí do médium de esclarecimento, que muitos chamam de doutrinador, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações gerais, etapa inicial, etapa intermediária e final da doutrinação, e depois a gente vai tirar alguns pontos aí da conclusão. Primeira coisa que eu queria comentar é, como consideração básica, a importância da preparação básica, prévia, de todos nós como médiums. A gente não pode chegar aqui na mesma velocidade que a gente estava do lado de fora, né? A gente não pode trazer aí todo o lixo que a gente carregou durante o dia, nos problemas do dia a dia, no trabalho, com família. A gente precisa chegar aqui e ter um tempo para decompress. É importante essa hora da gente parar aqui, chegar uns 15 minutos antes, respirar fundo, né? Entrar em sintonia. Nós, como médios, a gente funciona muitas vezes como uma esponja. Isso de ser uma esponja, a gente chega aqui agitado, alterado, desequilibrado. A pontualidade é importante. Num trabalho mediúnico, se o trabalho começa às 7 horas a porta está trancada e não entra mais ninguém, né? Mas o médium não é para ela estar às 7. Se o trabalho começa às 7, o médium tem que estar lá pelo menos 20 para 7, 15 para 7. Não é 5 para 7. Justamente para ele conseguir ter esse tempo de decompress e também porque vai haver uma limpeza que precisa ser feita, que vai ser feita pelos mentores que estão assessorando o trabalho, né? No livro Desobsessão, de André Luiz, no capítulo 34, fala assim: compreendam os dirigentes e seus assessores, dirigente da reunião, que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é um tratamento em grupo, cabendo-lhes quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos. Então, se a gente está pensando que aqui é um tratamento, é como se fosse um hospital, se eu sou um médico, eu vou chegar para uma cirurgia, eu vou chegar 2 minutos antes da cirurgia? Não. Eu vou chegar antes da cirurgia para ter tempo de trocar de roupa, para poder ter tempo de lavar a mão, para ter tempo de sentar antes de abrir a barriga do coitado do paciente, né? Então, a gente está achando que a gente chega aqui e é tomar lá da cá e é corrido. Não, não pode ser assim, né? A seriedade do trabalho de desobsessão é muito grande, é muita responsabilidade para os médiuns, para o centro e para aqueles que estão sendo ajudados. A atitude da equipe nesse aspecto, né? A amizade, a fraternidade da equipe é muito importante. Por quê? Porque quanto melhor for essa afinidade entre os membros da equipe, mais uníssono vai ser o funcionamento da reunião. Porque se eu estou num trabalho de desobsessão e eu fico pensando, eu não gosto da Letícia, tudo que a Letícia faz me irrita. Ai, meu Deus do céu, olha a voz da Gisele. Como é que está a minha sintonia mental? Está bagunçando tudo, certo? Então, a gente tem que
trabalhar aí como uma família espiritual mesmo. Outra coisa que eu queria falar é que a gente aprende com o André Luiz que a duração do trabalho deve ser de 60 minutos, não mais que isso. E que o médium não deve dar mais do que 3 passividades, cada médium, que tem uma mediunidade extensiva, né, de psicofonia ou psicografia. Por quê? Primeiro porque é um trabalho que exige bastante dos médiuns, é um trabalho de doação, desde o momento que a gente chega aqui. A gente sabe que só de chegar a gente já vai estar doando o ectoplasma. O ectoplasma é esse fluido animal que todos nós temos, e ele sai aí dos orifícios do nosso corpo, a gente já estudou isso. Esse ectoplasma, ele vai estar sendo manipulado pelos mentores espirituais já para ajudar os espíritos que estão acompanhando aqui. A gente também já estudou que existe aquele choque anímico na hora da psicofonia, que só de haver o encontro perispírito ou perispírito do comunicante com o médium que está trabalhando, esse magnetismo animal, esse choque anímico já consegue remodelar, muitas vezes, ou acordar, assim, mexer com aquele espírito que está vindo com dor. Às vezes é aquela saculejada que ele precisa para ser despertado consciencialmente aqui, né? O trabalho doutrinário ocorre, claro, no momento da reunião mediúnica, mas também durante essa organização, né? Se a gente não vier bem preparado para esse serviço, para esse trabalho, vai acontecer como a gente viu em alguns dos livros de André Luiz, da gente ter que ser isolado, né? Então, se eu chego muito desgastado, se eu comi muito errado, ou se eu briguei, passei muito nervoso, muito estresse, cheguei agitada, eu não vou conseguir ser aquele membro eficiente dentro do grupo, né? E aí, o plano espiritual está contando aí com a Ana, para ajudar o espiritual B ou C, e a gente já sabe que muitas vezes esse acompanhamento, né, que acontece dos aflitos, ele já acontece 24 horas antes, a gente já leu isso também nos livros de André Luiz. E aí, de repente, o médium não está pronto, o médium não consegue, porque ele não se preparou durante o dia. Né? Então, não é só a dieta alimentar, é essa dieta mental também, emocional. Eu acho que essa conscientização da gente é tão importante. O ideal seria que a gente fizesse, por exemplo, uma desobsessão de manhã, porque você acorda, toma um café da manhã levinho e vem para o trabalho, né? Você não teve tanto tempo para ter todo o desgaste ao longo do tempo. Mas para quem trabalha, isso é muito difícil, a não ser que a gente faça isso no final de semana, né? E aí tem outros impedimentos, né? Porque normalmente final de semana é dia de família, né? Que você quer fazer as coisas com a família. Mas a gente tem que ter essa tomada de consciência, que a nossa atitude vai interferir na qualidade do trabalho. Isso é mais importante do que a gente pode imaginar, né? Na hora do esclarecimento dos aflitos, dos espíritos que vêm aqui, no trabalho de desobsessão, a maior parte que vai vir vão ser espíritos sofredores. Dependendo da qualidade do grupo, o grupo vai estar atraindo para si um tipo determinado de espíritos. Alguns grupos estão mais preparados para trabalhar com espíritos suicidas, outros estão mais preparados para trabalhar com espíritos de crianças que desencarnaram cedo, outros, enfim, mais cruéis. A gente não sabe qual vai ser o nosso, né? Mas seja lá quem for, tem alguns pontos básicos nesse momento dessa conversa doutrinária, né? Primeiro, evitar qualquer tipo de debate ou citação evangélica. Porque muitas vezes a gente vai encontrar algum espírito que vai começar a citar, não, porque em João 20:33 ele fala chururu, xarará. E o ponto não é esse, a gente não vai ter que ficar, não, eu sei mais do que você, né? A gente está ali para abraçar. A gente está recebendo um doente. Se a gente estivesse trabalhando num hospital,
de doentes mentais, a gente ia bater de frente com doente mental? Não ia, né? A gente ia entender que aquele serzinho não tá batendo bem. E é o que está acontecendo aqui, né? Isso não significa que aquele elemento que está vindo conversar conosco não seja uma pessoa inteligentíssima. Ele pode ter sido o Papa na outra vida. Pode ter um conhecimento danado que você vai pensar, gente, de onde está vindo tudo isso? Mas isso não faz que ele seja uma pessoa equilibrada. A gente já falou isso várias vezes. O fato de eu ter 10 diplomas não faz de mim uma pessoa equilibrada moralmente. O que traz isso para mim é uma religiosidade que me liga ao bem, me ajuda a ser um ser melhor. Outra coisa, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. O Espírito fala, não, eu não vou largar. Você tem a sua liberdade de escolha, né, meu irmão? Mas você fazendo isso, você acha que você está algemando ela, a você? Mas na verdade é você que está se algemando a ela, né? Pela sua escolha, você está criando sofrimento para ela. Mas você primeiro está criando sofrimento para você. Então, a ideia é a gente ajudar esses espíritos a fazer uma reflexão das escolhas que eles estão fazendo. E às vezes esse espírito que está vindo porque está sofrendo muito, porque aquela pessoa a quem ele está obsediando matou o filho dele, estuprou a esposa, botou fogo. E eu estou fazendo casos que eu já ouvi, fogo na tribo, onde ele morava, que matou todo mundo queimado. Então, como é que você vai falar para essa pessoa, perdoa? Se a gente mal consegue perdoar o vizinho, mal consegue perdoar o marido ou a esposa quando faz uma coisa errada, não consegue se perdoar. Então, uma dor que vem sendo carregada há dezenas de anos, não vai terminar em 10 minutos. A gente achar que isso vai acontecer é orgulho da nossa parte, né? O esclarecimento tem que ser uma atividade de acolhimento, né? Onde a gente não vai ficar batendo de frente. A ideia, o intuito é demover os espíritos das suas crenças erradas. Mas entendendo que cada um tem a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de escolha, né? A gente quer que eles se reflitam sobre a vida deles no plano espiritual, entendendo que eles já são espíritos desencarnados, que eles ainda estão sendo regidos pelas mesmas leis divinas de amor, justiça e caridade. Mas a gente só vai conseguir chegar no coração deles se a gente for pelo amor, né? Nos livros de André Luiz a gente vê isso muitas vezes também. Lembrando que só a inteligência não consegue comover ou adentrar os corações mais endurecidos, é o amor. Então, no livro ele fala dessas 3 etapas, a etapa inicial, que é o que a gente vai falar agora, né? Que são os primeiros momentos do contato mediúnico, que são importantíssimos. E aí a gente tem que saber como entender e como auxiliar. Primeiro a gente lembrar que aquele espírito é uma pessoa como a gente, né? Se a gente estivesse encontrando uma pessoa necessitada de ajuda pela primeira vez, como é que a gente trataria aquela pessoa? A gente faria uma saudação, falaria, olá, bem-vindo, meu irmão, meu amigo, e aí a gente vai falar da forma que a gente se sente melhor, de uma forma que não saia piegas, né? A gente não sabe de onde vem esse espírito, que tipo de sofrimento ele está, quais as angústias, quais as intenções, o que ele já aprendeu, não sabe nada, a gente tem que tentar descobrir, né? Ele é uma pessoa como a gente, só que está sofrendo muito, e a gente tem que descobrir quem é ele, né? Por que ele está acompanhando aquela pessoa? Ele foi trazido forçadamente, né? Muitos deles vão falar, me trouxeram aqui, eu não queria estar aqui, eu odeio essa pessoa. Outros vão falar assim, então, eu estava passando por aqui, eu vi esse lugar e entrei. Eu vi uma luzinha, falaram que eu podia entrar e eu entrei. Ou eu vim aqui toda semana e dessa vez me deixaram me falar com vocês. A gente pode perguntar, se no caso de que não é uma desobsessão, perguntar se você tem algum vínculo com alguma das pessoas desse grupo, né? Para a gente entender, ou tem um vínculo com esse grupo, de repente pode ser um espírito inimigo do grupo mesmo, né?
Ele tem alguma causa, alguns deles a gente vê que odeiam o espiritismo, né, por algum motivo ou por outro, são inimigos de Jesus, porque, por exemplo, morreram durante a reforma da igreja. Muitos deles não têm consciência do seu estado. É claro que a gente não pode falar, você sabe que você está morto. Não, não pode fazer isso, porque vai ser um choque para ele, né? Muitos deles são trazidos e eles estão aí, estavam aí passeando que nem um homeless mesmo, né? E não tem consciência. A gente sabe que se a pessoa não se espiritualizou, ela não sabe o que aconteceu, não sabe o que está acontecendo, né? E conversando com ele, a gente vai perceber se ele é culto, se ele é inteligente, se ele está com alguma dor. A gente vai perguntar, tá doendo alguma coisa? O que que você está sentindo? Você quer contar alguma coisa pra gente? Então, a gente tentar compreender nessa fase inicial quem é essa criatura. Porque se eu entender quem é essa pessoa, eu vou saber melhor como tratá-lo. Mas eu tenho que lembrar que ele é gente como a gente, né? E se eu tivesse fazendo um diálogo com qualquer um, eu tinha que iniciar esse diálogo com amor, com carinho, com atenção, né? Prestando atenção no que a pessoa tá falando mesmo, né? Eu acho que é importante a gente entender que essa fase inicial é uma etapa exploratória mesmo, né? A gente está tentando ajudar, a gente está tentando buscar informação, a gente tem que perguntar, você quer alguma coisa da gente? Como é que a gente pode te ajudar? Você sabe onde você está? Muitos deles não sabem. Então, a gente explica aqui a casa de Jesus, você foi trazido para um hospital espiritual, você está entre amigos, você está cercado de anjos, você consegue ver alguém vestido de branco. A gente não tem que forçar a entidade a se identificar, né? E nem é para ficar perguntando, né, o que que você fez, o que que você não fez, o que que aconteceu. A curiosidade inútil não precisa. A gente precisa de ter dados suficientes para conseguir conduzir uma conversa. Por exemplo, Gisele, você é psicoterapeuta. Então, quando você vai conversar a primeira vez com um paciente seu, você deve ter aí na sua cabeça já uma cartilhinha das perguntas que você faz. Imagina uma coisa semelhante a essa. Como é que você chega naquela pessoa para ela começar a dividir o que ela está sentindo, né? E essa identificação, ela vai acontecer naturalmente, né? A gente vai ver que alguns espíritos, eles chegam, ficam um pouquinho, né? 10 minutos no máximo essa conversa, para não ter muito desgaste do médium, um momento em que existe a psicofonia, existe uma atuação muito grande do médium, né? Que está dando passividade, mas também do grupo todo. O grupo, o papel do esclarecedor é tremendo nesse instante. André Luiz fala de luz saindo pelo peito, luz saindo pela boca. É fundamental. O papel do outro médium que está dando sustentação é fundamental, porque se o médium que está dando sustentação, em vez de ficar pensando em paz, amor e luz para a entidade que está falando, ficar pensando no jantar que vai ter que fazer ou na briga que teve com o marido, está atrapalhando o plano espiritual, né? Então, essa concentração, isso da gente está não só de corpo presente, mas está de coração presente, né? Realmente auxiliando o máximo que a gente possa é muito importante. E a gente vai ver em alguns elementos em que eles têm uma ideia fixa. Eles como se estivessem numa auto-hipnose. Eles só conseguem falar uma coisa, eu odeio, 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 eu não quero, eu não quero, eu não quero, né? E a gente tem que tentar, sem ficar impaciente, usar lógica. E talvez a gente não consiga dar uma primeira vez. Talvez ele só precise daquele choque anímico. E se a gente perceber que não está conseguindo ter um diálogo, né? A ideia não é complicar as palavras, falar demais, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai encaminhar aquela entidade para os benfeitores espirituais. Muitas vezes um dos trabalhadores, pode ser até o esclarecedor, vai vir e vai dar um passe.
na médium de psicofonia, no médium de psicofonia, envolvendo aquele espírito em luz, em paz, amor. A gente também pode sugerir uma hipnose do tipo, meu irmão, na hora que tá dando passe, sinta agora você envolvido por vibrações calmantes que vão te deixando mais cansadinho, com mais sono. Veja que do seu lado esquerdo, do seu lado direito, tem uma caminha, deita nessa caminha, você vai tomar, eles estão te dando um remedinho, você vai descansar, vai acordar num lugar muito bonito, você vai sugerindo, né? Essa sugestão muitas vezes é necessária para fazer uma indução para que aquele espírito consiga se desligar daquela ideia fixa que ele dá, né? E ser auxiliado pelos benfeitores. O papel do doutrinador, do esclarecedor, é extremamente importante. E tem muita gente que acha, não, porque a minha mediunidade não é extensível, eu não tenho. O médium esclarecedor tem que estar com as antenas afiadíssimas, prestando atenção em todas as sugestões que estão vindo à mente. Que essas sugestões que estão vindo não são do próprio médium, são as intuições, as sugestões que estão vindo dos mentores para que ele consiga falar para aquela entidade aquilo que a entidade precisa ouvir, né? Então, nessa parte inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai estar conhecendo esse espírito. A gente vai deixar ele falar, a gente vai fazer perguntas, a gente vai identificar quais são os problemas, as características dele. A gente vai tentar identificar qual que é a ideia central, qual que é o problema, né? Se é um problema que ele está falando, não, eu estou com muita dor na barriga, olha, minha barriga está aberta, ou eu estou com muita fome, eu estou enjaulado. Está enjaulado, mas na mente dele ele está se vendo enjaulado, né? E ficar atento a essa ideia fixa, por exemplo, a esse enjaulamento, né? E que muitas vezes podem dificultar esse esclarecimento e ajudar ele a sair. Não, meu filho, olha, a gente está abrindo agora essa porta. Olha só, você já pode sair, olha, nós destrancamos a porta. Você não está mais algemado. Olha, estende o seu braço. Tá vendo esse mentor do seu lado, essa pessoa de branco? Ela vai abrir essas algemas. Você está com essa barriga machucada? Então, olha, faz uma coisa, deita nessa caminha, eles vão te levar para um hospital, vão cuidar, estão te dando um remedinho agora para passar dor. Toma essa aguinha que eles estão te oferecendo. Que a dor está passando, você está sentindo a dor passar? Você está sentindo acalmar? Está te dando um soninho? Entendeu? A gente vai conversando com ele para acalmar, para tirar ele. Porque imagina o espírito de um suicida. O que acontece com o espírito de um suicida? Ele fica amarrado naquele momento da morte por N vezes. Então, se eu me joguei na frente de um trem, esse é um caso que o Divaldo contou. Aquele espírito que se jogou na frente de um trem, ele reviveu aquele momento centenas e milhares de vezes. É como se tivesse um loop fechado, né? Então, a gente precisa ajudar essa entidade a sair desse loop fechado. Um loop que foi ele mesmo que causou. Foi a culpa de ter cometido suicídio que fez ele entrar nesse loop. Mas que a gente pode tentar ajudar, né? Então, ajuda não, é assim, que eu fico pensando nisso quando eu estava preparando. Ajuda não é doutrinar. Perdoa, esquece, porque ele está no nível de... Do ideia fixa? Mas eu me surpreendo, né, com quem está vivo aqui. Uhum. Então, seria... A ideia é focar mais na cura. Eu tenho dúvida, porque Cada caso é um caso, né? Por exemplo, como você ajuda assim sem doutrinar, né? Falar da Bíblia, de como se portar bem. Cada caso vai ser um caso. Imagina um caso para quem está falando, eu odeio essa pessoa, eu odeio, eu quero matar essa pessoa, eu quero que ela morra, eu quero que ela morra, eu quero que ela morra. A ideia aí é falar para ele, meu filho, meu irmão, meu amigo, esse sentimento todo de ódio está fazendo mal para você, está te envenenando. Você está querendo que ela morra, mas é você que está fazendo mal para você mesmo.
Às vezes ele pode até não estar pronto para perdoar, sabe, Lê? Porque a gente não sabe o que foi o que a vítima de hoje fez no passado. Porque a vítima de hoje é o algoz do passado, né? Um processo de obsessão precisa dos dois lados, né? Precisa da sintonia, essa conexão de Lego dos dois, né? Mas aí como é que eu trataria uma situação dessa, né? Aí, quanto tempo você está desse jeito? Quanto tempo você está sentindo isso? Porque olha só, essa pessoa já está numa outra vida, ela já tem uma outra família, já está numa situação e você continua preso no passado. Por quanto mais tempo você vai ficar sofrendo desse jeito? O que você conseguiu, você está feliz? Talvez ele fale, estou feliz de ver ela sofrer. Mas você é feliz se você tem paz? Olha para você. Muitas vezes esses espíritos que estão odiando tanto, eles vão olhar para si e falar assim, olha, como é que estão suas mãos? E muitas vezes essas mãos já estão ficando com garras, assim, como se fossem monstros mesmo. E ele vai assustar a hora que ele olhar. Muitas vezes, quem está fazendo o esclarecimento vai usar, dar inspiração e vai falar assim, olha, o mentor está aqui querendo mostrar para você um filme do que aconteceu no passado. Olha só, você está lembrando de uma encarnação, agora olha para outra. Olha só o que aconteceu. E muitas vezes ele não quer ver. Muitas vezes o esclarecedor vai sentir, olha, tem alguém aqui do seu lado que você ama muito. E muitas vezes é a mãe que vem. Porque a mãe quebra a perna de qualquer um. Amor de mãe é sem barreiras. E aí a hora que aquele espírito vê a mãe, fala, meu filho, para. Aí ele começa a chorar. Então, cada caso é um caso, mas você chegar e falar perdoa, a gente não tem poder moral para falar isso, porque a gente não consegue perdoar. Então, a saída melhor é você pensar o que esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de desejo de vingança está fazendo para você. E a paz é o sinônimo da felicidade. Essa felicidade do revenge não é uma felicidade real, né? É uma felicidade amarga, ruim, né? Mais algum comentário antes da gente passar para a segunda etapa? Tá ajudando isso que eu estou falando? Na etapa intermediária, a gente já conheceu o problema e a gente vai começar a realmente auxiliar, né? E aí entender quem é essa pessoa. A linguagem que a gente vai estar usando sempre, e a gente lembrando que a linguagem verbal e não verbal, e eu vou falar isso mais para frente, né? Não é só o que a gente fala, mas é como a gente fala, né? As palavras, elas precisam estar recheadas aí de amor, em tudo que a gente fala. Se ele tiver em perturbação, como a gente falar, a gente pode dar um passe, né? Não precisa complicar, não precisa usar palavra complicada, não precisa ficar explicando muito. Usar de simplicidade, nunca polemizar, eu acho que isso é muito importante. Nunca censurar, não, você não pode fazer isso, você não devia estar, não faz isso. A gente não está em posição moral de censurar ninguém, né? Então, a ideia é a gente abraçar essa entidade com os nossos sentimentos, como se fosse uma criança que está fazendo uma besteira, né? A gente não tem que ir lá com a régua e bater na mão. A gente tem que educar, né? Com amor, né? A desobsessão é um processo lento, como a gente falou. Ela não vai acontecer em 10 minutos. Mesmo que aquela entidade venha uma sequência de vezes, a gente não sabe o que é que tem por trás. A importância da gente fazer essa doutrinação com amor é fundamental, por quê? Porque talvez estejam outros espíritos que não estão tendo a oportunidade desse diálogo, mas eles estão ouvindo. Então, você acha que você está ajudando um, mas você está, muitas vezes, ajudando 5, né? As suas palavras estão aí vibrando para os outros que estão aqui. Nos livros de André Luiz, a gente sempre vê isso, que tem uma fila de necessitado, né? No livro de Desobsessão do André Luiz, ele fala, o diálogo não deve ser longo e não deve também ser excessivamente curto. Então, não é assim, meu filho, você está aqui, está na casa de Jesus, receba essas bênçãos e vá em paz. Não é isso.
Muitas vezes ele precisa falar um pouco, né? Eles muitas vezes estão aqui e precisam mostrar para a gente quais são essas desarmonias para que a gente consiga fazer com que eles mesmos acordem, né? Por isso esse tempo de mais ou menos 10 minutos que o André Luiz sugere. Outra coisa é evitar múltiplas comunicações psicofônicas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu tiver, no nosso caso não vai acontecer, que no nosso caso é um grupo pequeno, mas em outros casos, dependendo, a vibração de um grupo pode atrapalhar o outro grupo, dependendo da proteção do centro. Claro, se é uma casa muito grande, como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a gente vê isso acontecendo simultaneamente. Mas num centro pequeno, é melhor a gente fazer com que todos os participantes encarnados estejam ligados ao mesmo tempo, no mesmo caso, para auxiliar aquele espírito necessitado, né? Lembrando algumas coisas importantes. A gente não vai invocar entidade nenhuma. O Chico mesmo falava que o telefone toca de lá para cá, não é de cá para lá. Então, meu pai morreu, eu não vou falar agora, essa noite a gente vai estar invocando o espírito do meu pai. Por quê? Porque a gente não sabe se ele está pronto, se ele pode. Se for da vontade de Deus, viria, né? A gente não sabe se isso está no planejamento dos mentores. Quem rege e gerencia a reunião são os mentores. Quem faz a seleção dos espíritos que vão ser atendidos são os mentores, não somos nós. Eles fazem 90% e a gente faz 10%, né? A gente pode sempre usar essa hipnose construtiva, como eu comentei com vocês, a gente, através das nossas palavras, a gente vai conduzindo essa entidade ou ao sono, ou ajuda, ou enxergar coisas que precisam enxergar, né? E outra coisa, o médium psicofônico, ele tem a obrigação de controlar o espírito comunicante. Por quê? Porque vai ter hora que esse espírito vai querer bater na mesa, chutar a mesa, jogar coisa, ou vai querer monopolizar a conversa. Por exemplo, eu não deixo a Gisele falar, né? Então, a gente precisa auxiliar mesmo, e por isso que raramente, né, a não ser naquelas psicofonias completamente mecânicas, existe o animismo. Porque eu tenho consciência, como médium, ostensivo do que está acontecendo. E eu não posso usar uma linguagem de baixo escalão, eu não posso ficar falando palavrão, eu não posso ficar gritando, eu não preciso ficar fazendo nenhum barulho esquisito, né? Eu tenho que saber controlar o que está acontecendo. Claro, eu posso tentar passar as emoções ou a alteração de voz para que o dialogador, o médium dialogador entenda um pouco a situação, né? Mas eu não preciso fazer nenhum tipo de estardalhaço, né? A gente vê que a disciplina tem que estar presente o tempo todo. O capítulo 34 do livro Desobsessão, compreenda os dirigentes e seus assessores. Aí isso que eu comentei com vocês, que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia, e a reunião é um tratamento em grupo, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos. Observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que lhes descongestione o campo mental, e devem abster-se deste modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. A gente pode ajudar eles a refletirem sobre a forma que eles estão no mundo espiritual, né? E muitos são trazidos aqui e num trabalho como esse, como se eles tivessem chegado de uma guerra, assim, maltrapilhos completos, assim, né? E esse estado é o estado mental que eles estão. E nesse estado mental, isso está muito alinhado com a aula de André Luiz de hoje, né? Que deformou o corpo perispirítico dele. Isso está no capítulo 37 do livro Nosso Lar, de André Luiz. Então, esse estado de dor é um resultado da própria rebeldia, da própria má qualidade do pensamento desses
dessas entidades, né? E só com a palavra do doutrinador e com a ajuda do campo aqui positivo, da ajuda dos benfeitores, é que muitas vezes ele vai conseguir sair daquela sintonia desagradável, né? Muitos vão chegar convencidos de alguma realidade, né? Eles têm a crença, por exemplo, tem gente que acredita que a Terra é quadrada. Ponto. Tem gente que acredita que Jesus é Deus. Ponto. Então, a gente tem que entender que tem muitos que vão estar dentro dessa crença enraizada e a gente não pode achar que tem a capacidade de quebrar essa crença em 10 minutos, né? E cada um tem a sua liberdade aí de consciência. Então, estejamos atentos aos ensinos de Jesus. Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Auxiliemos sem exigir. Acolher sem julgar. Quando a gente chegar em casa, não é para a gente ficar contando o que aconteceu pro marido, pro filho, pro neto. Não, a gente não pode falar. Por quê? O que acontece se eu falar? Ele volta. Ele volta para cá? Não. Ele vai para sua casa. É isso que a gente quer. Da mesma forma que vocês aí, como psicólogas, vocês têm aí esse sigilo, né? De não contar para um para o outro o que aconteceu, a mesma coisa que vai acontecer aqui. O que acontece aqui, morre aqui, né? Por respeito. Esses espíritos estão abrindo a vida deles para a gente. Eles estão invisíveis aos nossos olhos físicos, mas são seres humanos que precisam de respeito, assim como nós. Da mesma forma que a gente não queria que ficassem contando as nossas podridões por aí aberto, né? Por mundo afora, a gente não pode fazer isso também, tá? No capítulo 32 do livro Desobsessão, André Luiz nos fala: entendamos cada espírito sofredor, qual se fosse um familiar extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. Se a gente está falando com um espírito sofredor, que é como se fosse um familiar que a gente ama muito, então cada um de nós aí fecha os olhos e pensa naquele familiar que a gente ama muito. Quando a gente está se comunicando com esse familiar, como é que a gente fala? A gente usa palavras que não vão ferir, que a gente não quer que fira. A gente vai falar de uma forma calma, a gente não vai ficar falando, gesticulando, gritando, chutando a porta. A comunicação verbal e a não verbal são igualmente importantes, né? E da forma como a gente está falando, tem que transmitir calma, não só nas palavras, mas no tom de voz, na velocidade, nos gestos, né? Então, a gente prestar atenção. E a gente sabe que muitas vezes o como a gente fala é mais importante do que o que a gente fala, né? Além da verbal e não verbal, a gente tem a passiva e a proativa, né? Na comunicação passiva, a gente está aquele nhenhenhé, aquele blá blá blá, piegas, que não é individualizado, né? Então é como se eu tivesse uma cartilha e eu repito essa cartilha, é o mesmo menu para todo mundo. Não é assim. Cada um tem um problema diferente, é um ser humano diferente, está no momento diferente. Na proativa, eu estou adequando a minha comunicação, eu estou adequando as minhas palavras, eu estou tentando desconectar do meu ego, o ego o quê? De julgar que eu sou melhor, que ele não devia estar fazendo isso, e estou abraçando com amor aquela individualidade que está vindo se comunicar. Alguma pergunta antes da gente ir para a terceira parte? Na etapa final, aí a gente já passou da parte da conversa, de argumentar. Então, a gente vai estar encerrando o diálogo. E a gente tem, muitas vezes, que encerrar, porque às vezes vão ter alguns que vão estar querendo conversar. E aí, também, voltando ao capítulo 37, a gente lembrar de saber valorizar e respeitar o tempo dos mentores que estão aqui, né? Que se a reunião tem que durar 1 hora, ela tem que começar e terminar antes de 1 hora, né? O esclarecedor e o médium
psicofônico vão estar trabalhando juntos. O que que significa isso? Que os dois vão estar trabalhando nesse desligamento do espírito comunicante. O médium esclarecedor vai estar começando a usar palavras que vão estar, de alguma forma, indicando a despedida. Pode ser, meu irmão, sente aí que os mentores amigos estão aí ao seu lado, eles estão te oferecendo uma aguinha, você está ficando mais cansado, você deve estar muito cansado aí, você passou por muita coisa até chegar aqui, deita nessa caminha, você vai ser levado, vai ser ajudado por espíritos muito melhores do que eu, com muito mais conhecimento do que eu. Você vai acordar muito melhor. E aí ele vai ser encaminhado, levado, né? Eu posso fazer uma prece. Se a gente pode, muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes. Se ele não quer ir embora, se ele tá com medo, você sabe rezar? Você sabe? Você se lembra quando faz uma prece? Você quer que eu reze por você? Quer que eu reze junto com você? E a gente faz a prece junto. Mas a gente tem que fazer isso sem o espírito sentir que a gente tá botando um bota fora para ele, né? Tipo, chega, acabou, próximo, não, né? Isso a gente não tá na padaria, né? Então, a ideia é a gente tratar com respeito, com amor, com cuidado, para que ele se sinta amado, né? E se você quiser voltar de novo, essa casa está à sua disposição, a gente tem aulas aqui, você pode vir estudar com a gente, todos nós estamos aprendendo. Enfim, a gente deixar a porta aberta para aquele espírito, né? Acho que a gente já falou dessas três coisas. É muito importante, como eu falei, que ele sinta-se bem-vindo, né? E não rejeitado. Ele, como um espírito sofredor, ele já se sentiu bastante rejeitado, né? A entidade, se ela foi esclarecida, se, claro, cada um tem o seu processo, né? Como a gente falou, uma pessoa que está 500 anos o dia na outra, você não vai conseguir convencer em 10 minutos. Mas se ela estava naquele ponto de madureza para o despertamento consciencial, ela vai naturalmente se desligar do médium, né? Mas isso não acontece sempre. No caso em que o espírito não conseguir, aí é o dialogador que vai ajudar ele a se desligar, e claro, o médium junto, né? O médium psicofônico mentalmente consegue envolver, consegue também doutrinar através do pensamento. É engraçado, porque é como se tivessem dois cérebros pensando ao mesmo tempo. Você está falando uma coisa, mas você ainda tem as suas próprias ideias, né? Então, a gente pode, de alguma forma, mentalmente desligando, falando, segue em paz, fica em paz, vai em paz, enfim, né? Importante que a gente sempre use de respeito e caridade, né? Por que que a gente precisa aí, se tiver que explicar, se o espírito falar, mas eu não quero ir embora, eu não quero ir embora, a gente explicar, mas você tem que entender, o médico que está aqui te ajudando, ele tem um desgaste, né? Ele tem uma sobrecarga, então a gente, e você precisa, e agora você pode voltar depois, mas agora você precisa ir. Ou a gente explicar, tem outros espíritos aqui ao seu redor que também precisam se comunicar, que também precisam de ajuda. A gente fala, olha, o tempo dessa vez acabou, nosso tempo acabou. Mas vão ter outras oportunidades, você pode voltar. Essa casa é a casa de Jesus, as portas estão abertas, né? E sempre explicar para ele que os mentores vão estar perto para auxiliar. Não é que a gente está falando tchau e ele está solto, né? A gente abriu a porta e largou ele no meio da rua. Não, ele já conseguiu alcançar um lugar onde ele vai ser auxiliado. Ele não precisa ter medo de perder esse auxílio, ele já passou dessa fase. Agora ele só tem que aceitar o auxílio, né? Eu coloquei aqui o decálogo de como da doutrinação está no livro Expansão de André Luiz. Eu tirei foto e coloquei no WhatsApp hoje para vocês. Eu achei muito interessante, né? E Letícia, lê para a gente, por favor. Leve seu pensamento buscando amparo dos mentores espirituais da reunião. Ouça o comunicante procurando sentido nos problemas íntimos. Fale com bondade, o conhecimento é necessário, mas só o amor possui vibrações revitalizantes.
Seja conciso no esclarecimento, mas não se trata do número de palavras, mas a clareza das ideias. Evite interrogatório ou comentário que possa ferir. Haja com respeito às dificuldades do interlocutor. Algum comentário sobre esses 5 primeiros? Gi, lê os próximos, por favor. Cujas imagens que venham traumatizar que venham traumatizar a criatura sedenta de libertação, comporte-se com humildade e paciência. A arrogância pode provocar lastimáveis consequências. O diálogo com espíritos problemáticos tem de ser um ato de amor, com moderação e disciplina. O recinto mediúnico guarda características hospitalares. Cultive a harmonia, compreendendo a ligação natural entre o espírito, médium e ambiente. O melhor remédio para consciências atormentadas é a prece, um trabalho, uma reabilitação. Algum comentário? Para a gente finalizar a palestra de hoje, então, a gente tem que lembrar que esse comunicante é um indivíduo que está necessitado de ajuda. A gente precisa dessa disciplina de todos os médiuns do trabalho. Eu posso não ter a mediunidade ostensiva. Eu estou trabalhando. Não, mas eu estou só lá de apoio, não estou fazendo quase nada. Não, está fazendo sim. Se não fizer direito, vai atrapalhar bastante, né? Cada um de nós tem o seu papel. E o nosso papel já é contado pelos mentores. Então, se meia hora antes eu falar, eu não vou mais, os mentores estavam contando com a Gisele. Estavam contando com a Ana. Vai bagunçar o coelho, né? E a gente tem que lembrar que a gente faz só 10%. Mas esses 10% são fundamentais, porque senão eles não iam usar a gente. Então é só um pouquinho que a gente precisa fazer. O trabalho deles começa 24 horas antes, a gente só fica 1 hora aqui. Então a gente lembrar dessa nossa responsabilidade, né? É o trabalho de desobsessão, esse trabalho de doutrinação é extremamente importante. É o trabalho real da caridade, que não saiba a mão esquerda que faz a direita. Ele não sabe quem nós somos, nós não sabemos quem é aquele espírito. Nós estamos fazendo bem, nós estamos auxiliando, né? Então era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês, e agora a gente começa as perguntas. Quem quer comentar? Algum comentário? Bom, enquanto vocês pensam aí, eu vou contar para vocês o que eu senti. E o meu comportamento nessa aula foi semelhante ao que tive durante o estudo de André Luiz. E à medida que o meu coração foi sentindo alguma coisa especial, eu fui anotando. E achei curioso, fiquei até rindo sozinha aqui, porque é um resumo simplificado dos últimos itens que a Ana trouxe lá, para que a Juí e a Letícia leram. Bom, então o que eu raciocinei foi o seguinte: o papel do doutrinador, dialogador, é de amor, é de fraternidade. Então, o nosso diálogo tem que ser fraterno. Quando a gente fala em diálogo, não é para a gente, nesse caso, não é para a gente pensar numa sala de visita, não. Porque nós estamos tratando, lidando, contatando com espíritos doentes, almas desesperadas, almas angustiadas, deprimidas e etc., né? Então, nós devemos nos preparar para esse encontro como se a gente estivesse fazendo visita num hospital. Levando alguma coisa boa, esperança, alegria, consolo, conforto,
para o doentinho, né? Nós sabemos que as doenças da alma, muitas vezes, são mais dolorosas, mais doloridas do que as doenças do corpo. E o que é que a gente faz numa visita, num primeiro contato? Se vocês já fizeram um trabalho voluntário no hospital, vocês sabem, a gente chega lá, a gente pergunta o nome da pessoa, a gente pergunta o que ela está sentindo, posso ajudar em alguma coisa? Aí, no caso do hospital, as respostas serão diferentes, mas no caso da doutrinação, muitas vezes o espírito vai falar que está com fome, que está com frio, que está com dor, enfim, vai definir o quadro emocional, mental que ele está vivendo. E essa pergunta singela, como posso te ajudar, o que você está sentindo, o que eu posso fazer por você, já vai definir um quadro para a minha abordagem, já vai me inspirar para as poucas palavras que eu vou dizer, porque ficou muito bem claro que na doutrinação não precisa de falar muito. É poucas palavras e muito amor, vibração intensa de amor, né? E conforme o caso, se eu estiver muito envolvida, sentindo muita pena do desespero dele, ou se eu estiver insegura, ou sem conseguir fazer contato com aquele espírito, ele não quer, ele rejeita, ele manda embora, a gente aceita o momento do jeito que ele é e pede humildemente, sinceramente, licença para fazer uma prece por ele, que foi a sugestão de André Luiz aí na listinha final, né? Essa prece pode ser um Pai Nosso, e eu conto para vocês que muitas vezes eu faço a prece das fraternidades, que eu já passei para vocês, porque aí a gente está invocando Jesus, a gente está invocando os benfeitores espirituais, e a gente está pedindo a Deus as bênçãos necessárias para aquele momento. Então, ao repetir aquelas palavras, nós estamos derramando uma chuva fluídica luminosa sobre o assistido, sobre os médiuns e sobre nós mesmos, né? Todos somos beneficiados. E uma coisa que é sempre gentil, adequada e oportuna em qualquer circunstância é convidar aquela entidade para ficar mais dias aqui, como hóspede espiritual da nossa casa. É uma casa que é de Jesus. Jesus é o nosso amigo. Aqui você vai ser bem acolhido, você vai ser cuidado, você vai poder descansar, você vai tomar remedinho para a sua dor, você vai poder conversar com os responsáveis pela casa, que são aqueles que trabalham em nome de Jesus. Então, com certeza, você vai visualizar novos caminhos, novos panoramas, vai ter outras diretrizes para recomeçar, porque não vale a pena continuar só na dor e no sofrimento, né? Mas isso tudo, meus queridos, muito impregnado de amor, falando e sentindo, desejando mesmo que aquela energia poderosa que é o amor possa cuidar daquela alma sofrida. E é isso que eu senti. Obrigada. Manuel, quer comentar alguma coisa? Não, Ana, eu acho que tudo que poderia ser passado, né, como informação, como, digamos, orientação, aconselhamento, não, vocês disseram, eu não tenho muita experiência nesse trabalho, né, para poder acrescentar algo mais. Eu acho que foi excelente a exposição. Também achei. Bom. Então, assim, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo aos mentores desse trabalho,
por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecendo a todas as fontes, eu olhei muita coisa do Alírio Cerqueira, que é do Grupo Espiritizar, do Mato Grosso do Sul, sobre esse aspecto de doutrinação. Agradecendo a todos essas pessoas que trabalham na seara do bem e que dividem conosco o seu conhecimento. Hermílio de Miranda, André Luiz, Herculano Pires. A aula de hoje foi uma compilação de vários mestres. Obrigada, Jesus. Auxilia-nos na nossa caminhada, que nós saibamos usar esse talento tão importante que é a nossa mediunidade em favor do bem. Com respeito, com disciplina, com seriedade, com integridade. Ajuda-nos, Senhor, a estudar, sempre. Porque o estudo é aí a base, é a pedra fundamental na qualidade dos nossos atos, do nosso comportamento. A mediunidade que não termina quando saímos do centro, mas continua 24 horas por dia, 7 dias por semana. E assim nós vamos agradecendo, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Muito bom. Assim seja, tenham uma boa semana. Obrigada. E muita paz para vocês. Foi um feliz encontro. Tchau. Foi. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.